Numa nuvem resplandente, fez-se ouvir a voz do Pai: Eis meu Filho muito amado, escutai-o todo vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Querido irmão Blenner, seja bem-vindo, dos seminaristas da Ordem dos Teatinos. Queridos irmãos, hoje nesse segundo domingo da Quaresma, nós nos deparamos com 3 discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, que estão com sono. Eu não sei se naquele momento ainda era noite ou não. Eles estavam com sono. Eles tinham subido com Jesus aquele monte, aquela montanha, tinham feito o percurso mesmo que Jesus tinha feito. Talvez estariam tão cansados como Jesus, mas por um outro lado, Jesus estava acordado. Jesus estava orando, não é? Por quê? Porque Jesus tinha tomado a decisão de orar, não é? Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida quando nós tomamos a decisão de fazer as coisas, mas para tomar essa decisão nós precisamos de ter necessidade e vontade. Então Jesus tinha necessidade de vontade, ele também tinha vontade de rezar. A vontade, às vezes nós precisamos educar a nossa vontade para conseguir fazer aquilo, porque nem sempre nós temos, né, de verdade vontade de fazer com que aquilo aconteça, né? Então, além da necessidade, nós precisamos educar a nossa vontade. Eles também tinham dificuldade, eles tinham necessidade de orar, mas a vontade naqueles momentos eles não estavam muito, eles estavam com vontade de dormir, né? E por isso eles dormiram, né? Mas nisso, se você estiver com muito sono, nós estamos tendo plantão de confissão, você pode ficar ali perto da porta em pé, que aí você não vai conseguir dormir em pé, aproveita e já se confessa, né? Aproveita essa Quaresma. É muito interessante porque, enquanto Jesus está orando, acontece a transfiguração, ele é transfigurado. E aí aparece perto dele 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Um representa a lei e outros profetas. Mas eles tinham vivido há muitos anos atrás. Moisés tinha morrido, Elias tinha ido numa carruagem do fogo aos céus, há muitos anos atrás. E aí quando acontece aquele fenômeno extraordinário, eles acordam, e eles ficam bem acordados. Aliás, além de bem acordados, eles ficam maravilhados com o que eles estão vendo e com aquilo que eles estão ouvindo, a ponto de que Pedro diz que quer armar algumas tendas para ficar ali. Por quê? Porque Pedro quer permanecer ali, ele não quer sair dali, porque aquele momento é
tão incrível, é um momento tão especial, é um momento que eles sentem tão forte a presença de Jesus ressuscitado, que eles não querem sair dali, eles querem permanecer naquele lugar, eles não querem de forma alguma sair dali, eles querem continuar. Na nossa vida às vezes é assim. Às vezes nós passamos por alguns momentos na nossa vida que a gente não quer sair dali, não é? Às vezes nós vamos num retiro espiritual e nós dizemos, nossa, eu queria viver eternamente nesse retiro. Às vezes nós vamos numa experiência de oração e eu queria viver eternamente nessa experiência de oração. Às vezes são os primeiros anos do casamento que a gente diz, nossa, eu queria viver daquela forma. Ou então quando eu era jovem, quando eu era jovem que eu era bom. Ou quando eu morava naquela cidade que era bom. Ou quando eu estava naquele trabalho que era bom. E a gente quer eternizar aquele momento que foi muito bom na nossa vida, e é ótimo que nós possamos valorizar isso. Só que eles não permanecem na montanha, eles têm que descer, porque para conquistar aquilo que está na montanha, a experiência da transfiguração, da glória de Jesus, eles precisam de descer e carregar a cruz. Para chegar à glória, precisa antes de passar pelo Calvário. Então a experiência é maravilhosa, mas a gente não vive o tempo inteiro da experiência maravilhosa na nossa vida, não é? Nós não passamos o ano inteiro de férias. Nas férias talvez a gente passeia, vai para um lugar legal, diz, poxa, que lugar maravilhoso, eu queria tanto viver aqui. Não, mas aí a gente tem que voltar para a realidade, talvez trabalhar mais um ano para ter condições para viajar de novo para aquele lugar, ou para um lugar mais bonito ainda do que aquele. Então são realidades da nossa vida. Ele queria ficar ali, Pedro, mas ele não pode ficar ali. Jesus desceu com ele. Mas mesmo antes de descer, enquanto ele queria permanecer ali e fazer uma tenda para Jesus, para Moisés, outra para Elias, saiu uma voz que dizia, este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. A voz do Pai, todo Criador, que falava e pedia para ele escutar quem era Jesus. Qual o primeiro pedido que Jesus faz para eles depois? Para eles não contarem aquilo para ninguém, até que o Filho do Homem, até que ele mesmo tivesse ressuscitado dos mortos. Eu não sei se eles contaram antes ou contaram depois. Graças a Deus eles contaram para alguém, porque se eles não tivessem contado para ninguém, a gente não sabia, né? Eles foram contando para um, que foram contando para outro, que a gente chama de tradição oral. Um foi falando para outro, até que alguém disse assim, bem, vamos escrever isso para não cair no esquecimento. E aí Mateus veio e escreveu, e nós podemos ler isso no Evangelho de hoje. É muito interessante porque nesse episódio da transfiguração, a Trindade inteira se manifesta. Primeiro pela voz do Pai. O Pai todo Criador se manifesta na sua voz. Este é o meu Filho muito amado, escutai o que ele diz. Depois na presença do Filho, o homem Jesus Cristo, que é transfigurado ali. A sua roupa e a sua face parece como o sol, eles brilham, mostra a glória, a ressurreição. E o Espírito, onde o Espírito está manifestado ali? Na nuvem. Quando a nuvem os encobriu, é a presença do Espírito que está sobre eles, do Espírito Santo. Então veja bem, por que eles participam disso? Por que Jesus permite que eles participem dessa experiência extraordinária? Porque Jesus estava preparando aqueles discípulos para eles não se escandalizarem com aquilo que ia acontecer depois, que seria a paixão e a morte de cruz. Então Jesus estava dando uma dica para eles, olha, depois daquilo que eu vou passar, que eu vou morrer na cruz, é isso que vai acontecer na ressurreição. Então fica mais tranquilo, não é? Mas mesmo Jesus dando toda essa preparação para eles, aquele momento da paixão e morte foi um grande trauma para eles, foi um grande desafio. Nós também passamos por vários traumas na nossa vida. Nós também passamos por grandes desafios na nossa vida. Quando uma pessoa que nós amamos morre de uma forma repentina, nós levamos um susto. Aquilo é um trauma para nós, uma ferida que se abre no nosso coração. É um desafio que a gente tem que aprender a conviver, a caminhar sem aquela pessoa. Como é que a gente vai seguir em frente? Né? Principalmente quando morre de uma forma repentina, nós precisamos de viver esses desafios. E uma coisa que nos ajuda é lembrar da transfiguração, quando Jesus mostra a glória, quando Jesus mostra a divindade. É como se Jesus desse para eles conhecer um pouquinho do que é o céu. Olha, por um momentinho vocês vão ver o que é o céu, por um momentinho vocês vão ver o que é essa glória do céu. Mas tem uma coisa muito interessante. Semana passada, quando nós vimos quando Jesus era tentado no deserto, uma das tentações, o demônio pegava versículos soltos da Sagrada Escritura e tentava tentar Jesus, não é? Mudando, interpretando de uma forma, não é? Diferente daquilo que a igreja apresenta a Sagrada Escritura, de uma forma dele, falseando o que é a verdadeira intenção da Sagrada Escritura. Isso não aconteceu só naquela época, continua acontecendo nos dias de hoje. Por exemplo,
para algumas pessoas, o episódio da transfiguração foi a primeira sessão espírita que aconteceu. Tem muitas pessoas que dizem Moisés e Elias, como já tinham vivido há muitos anos atrás, naquele momento, junto no monte, falando com Jesus, eram dois espíritos que estavam conversando com Jesus. Os espíritas, eles creem exatamente nisso. Para eles é uma das primeiras sessões espíritas que já existiu. Então, gente, nós precisamos estar muito atentos à doutrina da igreja. Conhecer o magistério da igreja, entender como a igreja nos apresenta a interpretação das escrituras, porque senão o que acontece? Qualquer pessoa é livre para interpretar a Bíblia do modo que ela quer, não é? E nós temos liberdade de crença. As pessoas podem fazer isso? Claro que podem fazer. Então a pessoa pode pegar um texto desse e interpretar segundo a crença dela, segundo o que ela crê, segundo a religião dela, e dizer que isso é um dogma de fé. E às vezes até pegar a própria leitura e dizer, é assim que funciona. Então a gente tem que estar muito atento com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós falamos para os outros. É impressionante os absurdos que nós temos compartilhado pela internet hoje. Todo dia você recebe no WhatsApp coisas dizendo assim, olha o que o Papa Francisco disse na homilia ontem. Na maioria das vezes é tudo mentira, o Papa nunca disse aquilo. Mas aí você recebe, você nem lê e compartilha e manda para o outro. Tem um texto com um monte de heresia que foi feito na Espanha, lançaram no Facebook da Espanha, que eles traduziram para línguas do mundo inteiro, isso rolou o mundo inteiro dizendo que era o Papa que tinha dito coisa que nunca saiu pela boca do Papa. E aí um monte de gente compartilhando, católicos. Olha que bonito o Papa falou. Se você começa a ler aquilo, você fala, meu irmão, o Papa não pode ter feito isso. Como é que o Papa disse isso? Vai lá no site do Vaticano para ver se ele disse. É mentira! É mentira! Então a gente tem que ser muito, a Bíblia diz que a gente tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. A gente tem que ser prudente nas coisas. Está escrito ali, mandaram que o Papa disse aquilo, vai lá no site do Vaticano e vê se ele falou mesmo aquilo. Olha o que o Papa disse na homilia hoje. Entra lá, hoje em dia tem muita facilidade, entra na internet, site vaticano.va. Vai lá, está lá escrito, a homilia do Papa, está lá. Leia e vê se realmente o Papa disse aquilo. Se não foi, você disse assim, desculpe, mas o que o Papa disse hoje foi isso daqui. Porque senão nós continuamos fazendo a mesma coisa que o demônio fez, pregando mentiras, e nós não temos o direito de fazer isso. O que nós podemos aprender hoje? Uma das coisas importantíssimas que nós podemos aprender hoje com o Evangelho que fala da transfiguração, é a importância da oração. Pedro, Tiago e João, eles buscavam ter uma maior intimidade com Jesus. Eles queriam estar com Jesus. Eles queriam conhecer profundamente a Jesus. Talvez por isso que não subiram todos os 12 lá para o monte. Talvez por isso subiram só os 3. Porque eles queriam ficar um pouquinho mais juntinhos. Eles queriam conhecer um pouco mais Jesus. Eles queriam crescer um pouquinho mais na fé. Nós também. Nós queremos conhecer mais Jesus, sim ou não? Claro, por que você veio aqui nesse solzão todo para a missa? Porque você quer conhecer mais a Jesus. Quantas pessoas se dizem católicas no nosso território paroquial? Mas quantas pessoas vêm na missa no domingo? Aquelas pessoas que de verdade querem conhecer um pouco mais a Jesus. Ótimo, né? Uma das formas da gente conhecer mais a Jesus é a oração. Se nós fazermos uma oração da maneira correta e eficiente. Quando nós oramos, nós falamos com Jesus, mas nós também ouvimos a resposta do Senhor. O problema é que às vezes a nossa oração nem sempre é assim. Às vezes a gente fala, pede, e não para escutar o que o Senhor está falando. Então a nossa oração tem que ser sempre uma via de mão dupla. Às vezes a nossa oração é um monólogo, só eu falo, o Senhor tenta falar, mas eu não dou tempo. Eu não deixo ele falar. Então a oração é assim, eu falo, eu louvo, bendigo, agradeço e peço ao Senhor, mas eu também paro para escutar a resposta daquela oração que o Senhor está falando para mim, e para eu tentar pôr aquilo em prática na minha vida. O problema é que às vezes a gente fala, e o Senhor está tentando me dar a resposta, às vezes até me dá a resposta, mas aí eu não ponho aquilo em prática, eu não escuto, eu finjo que aquilo não é comigo, eu deixo aquilo entrar por um ouvido e sair pelo outro, e às vezes a minha oração não é eficaz por causa disso, porque a minha oração é só daqui para lá, quando vem de lá para cá eu não aceito, eu tenho um bloqueio que eu não deixo essa oração chegar. Então eu preciso
preciso deixar com que isso aconteça. Então, gente, tomar muito cuidado, porque os discípulos estavam com Jesus. Eles tinham subido o monte com Jesus, mas eles estavam dormindo, enquanto um dos maiores milagres da Bíblia estava acontecendo ali pertinho deles. Nós podemos vir na missa todo domingo, mas muitas vezes nós podemos dormir enquanto a palavra é proclamada, dormindo enquanto a palavra é pregada, dormindo enquanto a Eucaristia, né, é consagrada, dormindo enquanto uma prece é falada, dormindo no momento de silêncio em que Jesus pode no silêncio falar ao nosso coração, porque o silêncio também é oração. Então a gente tem que tomar cuidado, para a gente não estar na missa de corpo presente apenas. Nós precisamos estar inteiros entregues na oração. Não adianta a gente só estar, né, como eles estavam perto de Jesus, coladinho no Senhor. Eles tinham vontade, eles queriam, mas naquele tempo o sono foi maior, aí eles dormiram. E aí eles quase perderam um dos grandes milagres da Bíblia. Quase, graças a Deus eles acordaram. Não é? Por quê? Porque Jesus tem um comportamento diferente deles. Olha o carinho que Jesus tem pela oração. Ele foi orar num monte, porque era um lugar mais deserto, ele iria poder orar com mais liberdade, ali teria um momento de solidão, ninguém ia incomodar ele, ele poderia orar aquilo. Mas nem sempre a gente consegue num lugar especial para orar. Então a gente tem que ter a consciência que nós devemos orar sempre em qualquer lugar. Orar no monte não é diferente de orar em casa, não é diferente de orar na igreja, de orar no trabalho, de orar no trânsito. Não, a nossa vida deve ser uma vida constante de oração. A gente tem que estar disposto ao tempo inteiro a viver pequenas e grandes orações. O problema é que às vezes a gente pensa que só grandes orações é que funcionam. Não, às vezes são pequenas orações que podem resolver grandes coisas. Se nós entendermos isso, se nós contemplarmos essa experiência de Jesus na transfiguração, nós vamos encontrar uma chave poderosa da oração na nossa vida, que é: a oração transforma quem ora. Vê se você me entende. Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. Jesus começou a orar enquanto eles dormiam. Quem foi transfigurado? Perguntarei mais uma vez, que eu acho que vocês não entenderam a pergunta. Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. Me respondam, por favor, já é a terceira missa. Já estou começando a ficar irritado. Vocês foram o único que não respondeu no primeiro, hein? Vamos lá. Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. Começou a orar. Quem foi transfigurado? Jesus. Por que os outros três não foram transfigurados? Estava dormindo. Mas eles foram tocados? Claro que foi. Quando eles viram a experiência de Jesus, eles ficaram tocados, aquilo fez bem para eles. Eles ficaram assustados, eles ficaram comovidos, eles queriam até pôr tendas para ficar lá. Então aquilo fez bem para eles, mas a primeira pessoa que foi tocada, a primeira pessoa que se manifestou a grande graça, foi quem estava orando. Então a oração, antes de atingir o outro, deve primeiro atingir a quem ora. Não é? Só que muitas vezes nós agimos de uma forma diferente. Eu oro para que ele se converta. Eu oro para que ele seja curado. Eu oro para que ele tenha um coração mais doce. Eu oro para que ele mude de vida. Só que eu esqueço que quando eu oro para que ele se converta, antes dele se converter, eu preciso me converter primeiro. A oração não serve só para ele. Primeiro tem que servir para mim. Só que eu penso assim, mas eu não preciso de conversão, quem tem que se converter é ele. Engano seu, todos nós precisamos de conversão. Eu oro para que ele seja curado, porque ele está doente, mas todos nós precisamos de cura. Então, se você ora por ele, tenha essa consciência de que essa ação tem que acontecer em você também. Jesus estava orando, e antes de o outro ser tocado, aqueles três, quem foi tocado foi ele. Quem se transfigurou foi ele. A obra maior e mais bonita primeiro aconteceu em Jesus, para depois acontecer no outro. Você está me entendendo? Acho que não está me entendendo, que eu pergunto, você não responde, não deve estar entendendo. Veja bem, você reza para que o outro tenha um coração doce. Mas na oração, você tem que ter uma consciência que essa oração deve ser um pedido, e você deve se abrir para que você tenha o coração mais doce. Está me entendendo? Difícil vocês estão hoje, hein? Difícil. Tá lento, mas eu tenho fé que vocês vão chegar lá. Então, antes da oração chegar no outro, ela passa por você.
O problema é que muitas vezes nós só rezamos para que aquilo aconteça na vida do outro, para que o outro mude, para que o outro tenha um jeito diferente, para que o outro se converta, para que o outro cresça na fé, mas eu também preciso crescer na fé. Então toda oração que eu peço para o outro, eu tenho que ter a consciência que a própria oração deve fazer: Senhor, eu quero que o outro se converta. Isso é ótimo? Nós podemos orar para o outro, devemos ser intercessores do outro, devemos clamar pelo outro, mas devemos deixar aquilo acontecer primeiro em nós. Mesmo que eu ache que eu não precise daquilo, eu tenho que ter certeza que eu preciso daquilo. Eu tenho que deixar com que aquilo aconteça na minha vida. Jesus estava orando e ele primeiro foi transfigurado. E a partir do testemunho dele, a partir do que aconteceu na vida dele, é que os outros despertaram e os outros ficaram tocados. Então muitas vezes aquilo que você quer que aconteça na vida do outro, começa com a sua vida. Começa quando ele vê a mudança. Você quer que o outro mude, talvez é a sua mudança que vai chamar a atenção do outro para que aquilo aconteça na vida dele. Você chega com um prato para a pessoa e diz assim: poxa, eu comi isso daqui, é muito bom, cara, você tem que comer isso daqui, é delicioso. É diferente você chegar para a pessoa e dizer assim: quer comer isso daqui? Eu ouvi dizer que é muito gostoso. É diferente. Você chega para a pessoa e diz assim: olha, eu fui viajar, esse lugar é maravilhoso, é o lugar que eu passei férias, o lugar mais incrível da minha vida, você tem que ir lá. É diferente de você olhar para a pessoa e dizer assim: olha, eu ouvi dizer que tem um lugarzinho ali que o pessoal está indo que é bem legal. Uma coisa é viver a experiência, as pessoas olharem e ver aquilo que você está vivendo, né? Às vezes nós queremos que seja feito algo na vida da outra pessoa, que nós deveríamos pedir que seja feito na nossa. Né? É muito importante a gente rezar, por exemplo, por um irmão que partiu, que faleceu. Mas é importante a gente saber que aquela oração tem que pedir também para que o Senhor cure o nosso coração. Porque aquela pessoa está na glória de Deus, está na bênção de Deus, está ali vivendo uma experiência de transfiguração. Mas e o meu coração que está ferido? Eu tenho que pedir isso também, que o Senhor cure o meu coração, que o Senhor preencha aquele vazio que eu estou encontrando dentro de mim, que o Senhor fortaleça a minha fé, que o Senhor me erga, talvez quando eu estou caído. Então veja bem, se a minha oração é uma oração verdadeira, se eu deixo essa oração me transformar, antes de transformar o outro, então essa oração vai fazer o quê? Com que eu vou recebendo de Deus, a cada vez que eu oro, uma orientação. A cada vez que eu oro, eu vou recebendo de Deus uma sabedoria. A cada vez que eu oro, o Senhor vai abrindo e vai me dando inteligência. Não uma inteligência humana, mas uma inteligência divina. Se eu faço com que isso aconteça, a cada oração eu vou colocando em prática o que Deus fala. Então oração não é uma via de mão única, não é um monólogo, não é? É um diálogo, são duas pessoas, eu e ele que falam. Então eu vou falando, ele vai me respondendo, eu vou pondo em prática o que ele está fazendo. Então se essa oração é verdadeira, eu vou mudando os meus pensamentos e a minha atitude. O problema é que muitas vezes a nossa oração é para que o outro mude os pensamentos dele, para que o outro mude a atitude dele, e mesmo que isso seja necessário na vida do outro, eu tenho que entender que só por eu orar pelo outro, por isso, automaticamente aquilo tem que mudar também os meus pensamentos e a minha atitude em relação ao outro. Está me entendendo? Sim. Estão aprendendo pelo menos, né? Isso é estritamente necessário na minha vida. Se eu conseguir fazer isso, então eu consigo para o segundo ponto. Aí se eu for para o segundo ponto, aí é só bater no peito, chutar para o gol, dizer é gol, pronto, sou campeão. O segundo ponto é o seguinte: em todas as coisas que eu for fazer na minha vida, eu tenho que me fazer uma pergunta: o que Jesus faria? Qual seria a atitude de Jesus nessa situação? Em tudo. Assuma, gente, nós somos terríveis. Se alguém pisar no meu pé, automaticamente eu vou, na hora, tentar tirar o pé. Se alguém me bater, automaticamente eu vou querer revidar. Talvez se eu tiver uns 5, 10 minutos, se eu conseguir contar até 10, talvez eu não revide. Mas se for imediatamente, é o que eu vou querer fazer ele na hora. Talvez não vai dar tempo de eu nem raciocinar. Vai ser por instinto. Então não é o que eu quero fazer, o que eu penso em fazer, o que eu aprendi a fazer com a minha cultura, com a minha família, com os meus estudos. Não, é o que Jesus faria naquele momento. Exemplo,
Nós estamos na nossa campanha da fraternidade falando sobre os biomas. Vocês sabem que biomas é todo tipo de vida existente, não é? Então nós estamos aqui numa região de Mata Atlântica. Um dos animais da Mata Atlântica é aquele mico-leão dourado, que é um animal em extinção. Por que ele está em extinção? Porque de 10 macaquinhos daquele que saem da natureza, né, e que vão para um cativeiro, porque alguém quer ter aquele macaquinho bonitinho na casa dele, 9 morrem, só um chega vivo. Então eu vos pergunto, presta atenção, aquela pessoa que capturou aquele macaco e fez o tráfico dele para levar, cometeu um crime? Cometeu um pecado? Aquela pessoa sempre é punida? Infelizmente. Mas aquela pessoa do outro lado que comprou, por que aquela pessoa só vai vender? Porque tem alguém que compra. Ela cometeu um crime? Cometeu um pecado? Ela foi punida? Nem sempre, infelizmente. Outro exemplo. Na floresta, né? Tem uma árvore lá que está protegida por lei. Por quê? Porque desmataram muito aquela árvore, são poucas aquelas árvores que tem, então ela tem toda uma característica especial, ninguém pode derrubar aquela árvore. Você não pode chegar lá perto. Mas tem o senhor que mora lá no interior, no meio do mato, e aprendeu com a mãe dele, que aprendeu com a avó, com a bisavó, com a tataravó, tal, que a casca daquela árvore é um chá maravilhoso para curar um tipo de doença. E aí a esposa dele, uma senhorinha, ficou doente. Ele foi lá na mata, pegou aquela casquinha, tirou a casca para fazer um chá para tentar curar a sua esposa. Aquele homem cometeu um crime? Depende. Depende. Pela lei ambiental, se aquela árvore está protegida, ninguém pode chegar perto dela. Você não pode arrancar uma folhinha, não pode arrancar um galho. Se a gente olhar pela lei ambiental, ele não podia nem ter chegado perto da árvore. Mas na cabeça dele, o que ele queria fazer era apenas uma casquinha. Ele não queria destruir a árvore. Ele queria salvar a vida da esposa dele. Então depende o olhar que você tem das coisas, né? Agora aquele grande fazendeiro latifundiário que foi lá e tirou um monte de árvores ali daquele lugar para plantar soja, só soja, ele não plantou outra coisa, né? E até depois de um tempo já não dava para plantar mais nada, porque tinha estragado todo o solo. Aquele homem cometeu um crime? Cometeu um pecado? Normalmente ele é punido? Infelizmente, aquele senhorzinho que tirou a casquinha da árvore é punido. Isso é real. Não é uma brincadeira. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Por exemplo, nos biomas, esse ano a campanha da fraternidade está falando do Cerrado, que é aquela parte mais central ali perto de Brasília, que pega até ali perto de Ribeirão Preto, né? E debaixo tem um aquífero, né? Que é uma bacia d'água debaixo da terra, como o Poço Artesianos, que é o aquífero Guarani, que é gigantesco, né? Aquelas árvores têm 30 metros de altura, debaixo da terra tem umas 5 vezes mais para buscar essa água lá, por isso está tudo seco, mas ela está toda verdinha lá. O que acontece? Há uma briga ali de 2 empresas que querem instalar ali as suas empresas, a Coca-Cola e a Nestlé, né? Instaurar essas empresas naquele lugar é bom ou é mal? Depende. Se aquela empresa for instaurada ali, ela vai produzir muitos empregos para aquelas pessoas que moram ali, sim ou não? Isso é bom ou é mal? Pois é, só que ela vai buscar toda essa água lá do aquífero Guarani, para ser a matéria-prima dela, e aí com toda a química que ela vai produzir ali, ela vai jogar de volta essa química ali, que vai estragar o aquífero, e talvez aos poucos pode destruindo ele. Isso é bom ou é mal? Então veja bem, gente, nós sempre precisamos de ter a santa malícia de olhar sempre dos 2 lados. Sempre precisamos estar abertos ao diálogo para ver, não apenas com um olhar só, mas olhar dos 2 lados e ver como que as coisas realmente funcionam, né? Por que tanta gente está interessado na Amazônia? Não? Só tem mato lá, gente. Só tem animal índio. Por que tem tantas colônias de tantos países na Amazônia? Porque os rios da Amazônia, o Solimões e o Rio Negro, eles têm mais quantidade de água do que todo
todos os rios da Europa juntos, fora o que tem debaixo da terra, que é outro aquífero, eu acho que chama Alter do Chão. Não é? Então por que as pessoas estão lá? Tem lugar que brasileiro não pode nem entrar lá. Eles não podem entrar. Por que eles estão interessados ali? Porque futuramente a água vai ser o ouro, o maior tesouro. Há anos atrás, quando a campanha da fraternidade falou sobre água, o presidente da Sabesp disse assim: olha, a função da igreja é rezar, vai rezar, não se meta nisso. Há anos atrás. O que aconteceu há pouco tempo agora? Quase acabou a água em São Paulo. O presidente da Sabesp nem apareceu para falar nada. Mas há anos atrás, não foi nessa campanha agora, há pouco tempo, há anos atrás, a igreja tinha falado nisso, tinha alertado sobre isso. Futuramente, gente, o grande ouro, a grande necessidade do mundo, a grande crise do mundo vai ser sobre água. Qual o lugar no mundo onde tem mais água? O Brasil. Quando eu falo para vocês que o Brasil é o melhor país do mundo, vocês dizem para mim que isso daí é que eu puxo o saco do Brasil, que isso é preferência. Não, nós estamos no melhor país do mundo. Do mundo. Então nós precisamos sempre olhar para as coisas e ver que nós temos olhares diferentes, nós não somos perfeitos. Um vai olhar vendo uma necessidade, outro vai olhar vendo outra necessidade. Nós sempre precisamos perguntar, o que Jesus faria aqui? Fato bíblico que exemplifica isso. Tinha uma mulher que tinha pecado, estava todo mundo com uma pedra, jogando pedra na mão, porque queria. Eles eram maus porque eles queriam matar ela? Não, porque eles faziam isso todo dia. Ninguém ia para a cadeia, ninguém era julgado, ninguém ia para o confessionário. Se a pessoa cometia um delito, um crime, um pecado, a forma da pessoa ser julgada já era condenado. Cometeu o pecado, o que eles tinham que fazer? Pegar a pedra e jogar até a pessoa morrer com tanta pedra em cima dela ali. Era assim que funcionava. A lei da época funcionava assim. Era assim que eles estavam acostumados. Só funcionava desse jeito. Então eles já estavam acostumados a fazer isso. Não era a cultura deles, era a lei deles, era o modo que eles faziam. Aí o que Deus fez assim, bem, o que Jesus faria se estivesse ali? E aí Deus põe Jesus ali no meio. Aí Jesus olha para eles e Jesus olha de uma outra forma. Aí Jesus olha para eles e diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, em tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos dizer, o que Jesus faria? O que Jesus faria agora? Qual a atitude que Jesus tomaria? O que Jesus faria agora? Qual a atitude que ele tomaria se ele estivesse no meu lugar, passando por aquilo que eu estou passando? Você vai dizer, mas Jesus nunca sofreu. Imagina o que ele sofreu na cruz no Calvário. Jesus nunca chorou. Chorou quando morreu Lázaro. Jesus nunca fugiu. Fugiu, era bebezinho ainda. José teve que fugir com Maria lá para o Egito. Jesus nunca caiu. Caiu lá. A gente reza na Via Sacra. Jesus cai a primeira vez que ele fez, levantou. Então, em tudo que a gente faz, a gente tem que perguntar, não o que eu faria, porque eu sou humano, eu sou pecador, eu sou cheio de falhas. A gente tem que perguntar, o que Jesus faria nesse momento? Se nós conseguirmos fazer isso, então a nossa oração vai ser mais verdadeira, vai ser mais frutuosa, e a nossa oração vai dar mais resultado. Se nós fizermos isso, nós vamos conseguir entender por que Jesus estava rezando lá em cima do monte. Não é porque com a oração ele seria transfigurado. Ele estava rezando em cima do monte, por que ele orava ali? Porque todos nós devemos orar. Então ele orava ali para nos ensinar qual o poder da oração. Ele estava orando ali em cima para nos lembrar que até uma oração pequena pode ter implicações muito grandes na nossa vida. Ele estava orando ali para dizer, olha, enquanto você ora, mesmo que o outro esteja dormindo, aquilo pode acontecer, pode acordar outra pessoa. Ele estava orando lá em cima para dizer, olha, se você orar, você não vai ficar só maravilhado como os outros, você vai poder ser também transfigurado. Não é? Quantas vezes uma pequena oração, gente, pode realizar obras grandiosas na nossa vida? Agora está na moda de um tempo para cá, né, as pessoas dizerem, Maria passa na frente. Quantas pessoas dizem depois, nossa, padre, parece que eu falei isso até, né, Maria passa na frente, na hora o negócio resolveu. Eu tenho uma jaculatória que é tiro e queda, gente. É assim, ó. Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Repita comigo. Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Gente, é tiro e queda. Tiro e queda. Não,
Sabe, aqueles momentos durante, é uma vida de oração o tempo inteiro. Você tem que resolver um negócio ali na hora, diga, para e diga-se, Espírito Santo, socorre-me sem demora. Pronto. Ele vai te socorrer, é só você pedir. Só você pedir. Tem uma senhora que já é falecida, vem aqui na comunidade durante muitos anos, e ela me contou uma vez que ela tinha um negócio para resolver no banco, era um negócio já que tinha se enrolado, estava tentando se enrolar, e ela correu, foi lá, chegou na hora, em cima da hora de fechar o banco, e ela fechou o farol. Ela disse, ai meu Deus, e ela está esperando os carros passando, ela não conseguia, e aí ela olhou, fechou a porta do banco, ela disse, meu Deus, aí abriu o farol, ela atravessou correndo na faixa, mas já tinha fechado a porta, e aí ela fez a oração do desespero. Não, ela chegou na porta do banco, ela bateu as duas mãos na porta e disse assim, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Ela disse que lá dentro um guarda estava já indo para dentro, olhou para trás, que era 2x2, aliás, 4x4. Um negão 4 de altura, 4 de largura, olhou para ela, mediu de cima e embaixo, olhou para um lado e para o outro, assim, foi lá, abriu a porta e disse, tem mesmo senhora, entra logo que ninguém pode ver que eu abri para a senhora, pelo amor de Deus, entra correndo. E fechou o banco e saiu. Por quê? Aquela mulher não pediu para entrar na agência. Aquela mulher não explicou para ele, olha, eu preciso resolver isso hoje, senão vai dar todo um problema na minha vida, isso daqui já não... Ela não contou uma história, não. Ela pediu para a única pessoa que podia resolver o problema. Jesus, é o que Maria fez nas bodas de Caná. Maria não falou com a noiva, não falou com o noivo, não falou com os pais de nenhum dos dois, não falou com o mestre de cerimônia, nada. Não falou com o mestre de sala, nada. Nem com a porta-bandeira. Maria foi e falou com Jesus, porque ele podia resolver o negócio. Pronto. Aquela mulher, ela fez porque ela pensou? Não, porque ela procurava todo dia ter uma vida de oração, ela fez a oração do desesperado, na hora foi a frase, ela poderia ter dito um palavrão, ela poderia ter xingado a mãe do homem, ela poderia ter amaldiçoado, o que ela fez? Ela clamou o nome de Jesus, bateu na porta e disse, sangue de Jesus tem poder. Aquele homem lá dentro era um homem de oração, e disse, tem mesmo, ela apelou logo para ele, eu não posso. Não, depois a senhora vai falar. Aí o que acontece? Como aquele filme do... Esqueci o filme. Do Ariano Suassuna, que é o livro que fez tantos... Alto da Compadecido, né? Até publiquei um negócio desses dias. Que é interessante, quer dizer, o Chicó já está lá quase indo para o inferno, o demônio falando lá, e ela está dizendo, não, é por causa disso. Olha a vida dele, olha a história dele, olha o que acontece, tal. E Maria vai intercedendo, está dizendo assim, dê uma chance para ele. E aí Jesus diz assim, você se põe para você? Ele diz, claro que eu ponho satisfeito, da próxima vez eu não vou nem chegar perto do diabo. Aí o diabo fica enlouquecido. Quando o diabo fica enlouquecido, Maria abre o seu manto assim, e o diabo na hora se revela. Aquilo é maravilhoso, gente. Pensa num filme bonito. É uma catequese. O diabo se revela, aparece com chifre, e aí quando ele se revela, abre as portinhas do inferno, e ele, vai para o inferno. Por quê? Porque ela é a mulher que pisa na cabeça da serpente. Então, tenha uma vida de oração. Mesmo que não seja aquela oração gigantesca, pequenas orações na sua vida podem resolver grandes problemas. Alguma vez na sua vida, alguma pequena oração já resolveu grandes coisas? Sim ou não? Sim. Então você vai partilhar agora com alguém que está aí do teu lado, de preferência que você não conheça, e vai testemunhar isso para tentar convencer essa pessoa que isso que eu falei é verdade. Tá bom? Pode falar com a pessoa, por favor, não fique olhando para a minha cara. Fale com ela ou com ele. Está conversando aí? Estamos. Conversar. Vou fazer uma pesquisa. Certo hoje? Você precisa me mandar um endereço. Está do conselheiro. De cima, perto da feira de quinta, na parte de cima da casa.
passando na rua de Quinta. Tá. Na feira de Quinta. Nossa, acabando, já vou voando. Nem tomei café hoje. Esse menino safado, sabe o que ele tá fazendo aqui? Porque de vez em quando eu saio, ele vem aqui, pega o meu microfone e fica falando. Aí outro dia eu tava lá dando comunhão, ele veio quietinho e falou, e tiraram o microfone. Aí o que aconteceu? Quando depois eu tava ali fazendo uma oração final, ele veio e ficou aqui procurando e ficou assim, cadê? Ele já olhou. Ele é terrível. Tão bonitinho. Pronto, gente, já contou. Deu bons testemunhos, convenceu a pessoa da oração. Se não deu tempo para acabar, você não vai deixar a história pela metade, né? Termina lá no final da missa, depois você conta o resto, tá bom? Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.